Boa noite a todos. Que o nosso Pai de infinita misericórdia nos abençoe nesta noite, no nosso trabalho, permitindo assim, Senhor, que possamos seguir os Teus ensinamentos para seguirmos um caminho de luz, de paz e de harmonia. Pedimos ao Mestre Jesus Cristo, nosso guia e modelo, que Ele dilate a nossa sensibilidade para que possamos traduzir a sua mensagem. Jesus amigo, o Teu Evangelho, Senhor, é carta de libertação para todos nós. Dai, Senhor, neste momento a paz, a luz para aquelas criaturas que estão em situações difíceis. Abençoa todas as criaturas da terra. Ajuda-nos para que a gente possa ter a força e a coragem de enfrentar as nossas dificuldades. Abençoa todas as criaturas que neste momento estão tendo problemas, conflitos, ansiedades, dores. E assim, Mestre amado, rogamos sempre paz para o mundo inteiro. E em Teu nome, neste momento, damos início a mais um trabalho para que possamos contigo compreender e entender o que queres conosco, qual é o nosso objetivo. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Meus amigos Claudivan, Claudeci, Analice, são os pioneiros a chegar na frente, né? É isso mesmo, meus irmãos. O tema de hoje é um tema que tem o título de O Egoísmo. Você pode até estar pensando assim, mas eu já vi tanto falar do egoísmo. Já. Eu, pelo menos, já ouvi dezenas de vezes. Mas eu, particularmente, preciso ouvir milhões de vezes para que eu possa absorver o que é ser egoísta, o que é ser humilde. Eu falo por mim, da minha necessidade espiritual, da minha necessidade moral. Então, vamos... Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente escuta, mas como diz Jesus, é preciso ter ouvido de ouvir, de olhos de ver. Ah, mas eu não estou enxergando, mas você não está vendo o necessário. Você não está vendo o lado bom, o lado positivo das coisas. Ouvir, de fato, é tomar consciência daquilo que Jesus está falando, daquilo que os bons espíritos vêm nos ensinar, trazer para todos nós um caminho, uma direção, um roteiro de vida. Então, é preciso ter essa visão, vamos dizer assim, cósmica do mundo para compreender a grandeza de Deus. É preciso ter uma mente que ela se abra para os horizontes, e muitos horizontes, porque é dessa forma que vamos encontrar, vamos ver a grandeza do Criador
a grandeza do Altíssimo. Então, é preciso que a gente escute, que a gente ouça, mas que a gente aprenda a pôr em prática esses ensinamentos, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Ai de mim, acredito de todos os espíritas devem sentir isso quando diz ai de mim, se não fosse essa doutrina maravilhosa que tanto vem nos ensinar, que vem traduzir o pensamento de Jesus, aquele que o Pai confiou para que ele chegasse até nós e ele ser para toda a humanidade o exemplo, o guia, como a gente tem dito, o guia para a nossa caminhada. Nós não podemos ser pessoas felizes se não tivermos no caminho do amor, se não estivermos no caminho do bem. E o egoísmo é um assunto que a gente precisa cada vez mais fazer uma autorreflexão, porque muitas vezes a gente pensa que o egoísta é só o vizinho, é só o nosso irmão, é só aquela pessoa, e a gente nunca faz uma autoanálise para ver, muitas vezes, que somos radicalmente egoístas. Pessoas que ainda não entronizou na sua vida esse sentimento que é o contrário do egoísmo, que se chama humildade. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Quem disser que é fácil é porque ainda não entendeu. Mas quando a gente se determina a ser melhor, a mudar de comportamento, a ter atitudes mais positivas, nós conseguiremos fazer isso. Porque se isso não fosse possível, Deus não pediria, através do seu Filho maior, Jesus Cristo, que viesse aqui trazer para a gente, trazer para toda essa humanidade ainda embrutecida, todos esses ensinamentos. Então, hoje uma noite, como eu sempre digo, na quinta-feira à noite, porque eu gosto muito, que é a noite de estudo, e o nosso compromisso na quinta-feira realmente é estudar, e depois que a gente estuda o assunto, depois que a gente termina de fazer uma palestra, para mim eu considero mais aula do que palestra, a gente vai fazer reflexões. Fazer reflexões sobre aquilo que a gente ouviu, sobre aquilo que a gente estudou, e é dessa maneira que a gente começa a compreender o nosso comportamento. Pois bem, então, o altruísmo, que é uma atitude, é uma qualidade que a gente precisa ter. Boa noite, Michele. Prazer em estar com você aqui também, viu, minha irmã? O altruísmo, que é um sentimento já desenvolvido, que é exatamente aquela criatura que ama desinteressadamente, que ajuda as outras pessoas sem interesse. Isso aí se chama altruísmo. Porque fazer caridade, já esperando que um dia a gente possa, que aquela pessoa que recebeu o benefício possa ser útil para nós, isso não é caridade, meus irmãos. Porque o Jesus falou que caridade é tudo que a gente faz desinteressadamente. Quando Jesus disse
e a gente convidasse para um jantar, para os banquetes que a gente pudesse fazer, os estropiados, as pessoas carentes, enfim, essa turma que veio numa condição econômica zerada. Ele quer mostrar o seguinte, que a gente faz por eles e eles não têm como retribuir. Então, isso se chama, de fato, caridade. Então, o ser humano não pode ser caridoso se ele for altamente egoísta. Não pode. O ser humano não pode dizer que está praticando a caridade se ele não procura fazer o seu trabalho de fraternidade, de amor, desinteressadamente. Porque às vezes a gente diz assim, é muito comum, eu vou ajudar fulano, porque eu tenho certeza que lá na frente, fulano pode fazer isso por mim. Fulano hoje está numa condição que não é essas coisas, mas tem uma brecha para fazer isso para mim. Então isso não é caridade. Isso é um sentimento já de troca. E tudo que a gente faz a troca, perdeu o sentido. É bom que a gente está ajudando sim, mas a gente não pode dizer, eu sou uma pessoa caridosa, daquele jeito, dessa forma que Jesus ensina, porque há um interesse por trás, entendeu? Pois bem, então, falar do egoísmo hoje, como eu falei no começo, você pode dizer até assim, poxa, já se falou tantas vezes no egoísmo, eu posso dizer para vocês, eu vou estudar isso em todas as encarnações que aqui eu voltar. Porque, gente, o egoísmo é um sentimento que está no ser humano. Porque ele está impregnado no ser humano. Porque no começo da nossa vida como homem, espírito, a gente apareceu aqui na Terra, se desenvolveu e a gente vivia numa guerrinha de sobrevivência. Eu tinha que caçar, eu tinha que pescar, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo para manter minha subsistência e a subsistência de uma família que eu já tinha. Então tudo tinha que ser para mim, tá certo? Então isso aí a gente tem desde o começo da nossa encarnação. Porém, quando a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, quando a gente vai vendo os exemplos que acontecem na vida, a gente começa a dizer, peraí, eu era assim antigamente pelas minhas necessidades básicas, materiais, mas hoje a gente luta de uma forma organizada, mas sem querer tirar os direitos, tirar aquilo que as pessoas têm direito para que seja meu, para que seja só nosso. Não. Hoje nós somos capazes de avaliar todo o nosso comportamento e a gente tem, vamos dizer, não é o privilégio, mas hoje em dia a gente tem um caminho que Jesus esteve aqui, voltou, e como a gente sabe, ele compreendeu a nossa pequenez ainda naquela época, e ele, como disse, prometeu que mandaria o Espírito de verdade. E nós temos a felicidade e o compromisso. A felicidade está inserida ao compromisso que a gente tem com essa doutrina, uma vez que ela vem mostrar o que nós somos capazes de fazer. Ela vem mostrar que você é feliz ou você é infeliz, dependendo de você, dependendo da minha felicidade, dependendo de mim. Ela vem trazer ou mostrando uma luz numa estrada escura, que a escuridão representa a nossa ignorância, a falta de conhecimento. Pois bem, então,
Nunca a gente vai deixar, a não ser que quando a gente atingir um nível de espiritualidade muito grande, né, como o São Francisco e tanta gente que ficou aí na história, como Chico Xavier, né, e outras almas bondosas que já estavam desprovidas de sentimento de egoísmo. Passou a ter o sentimento de humildade, de fraternidade. Eu não estou falando da humildade, essa humildade falsiê que às vezes a gente tem. Eu sempre digo a gente, eu estou falando a gente, humanidade, que às vezes dá uma conotação de humilde, mas na realidade ainda não traz esse sentimento nobre. E ontem eu estava vendo um livro, o nome do livro, Manual do Espírita, Manual Prático do Espírita, do Dr. Neide Pietro. E eu escutei, li uma frasezinha que eu achei interessante para a gente pensar. Quando ele diz, a felicidade é um caminho, a felicidade, ou melhor, a humildade, veja o que é humildade. A humildade é um caminho ou é uma estrada que nos leva à felicidade. Uma pessoa não quer dizer que nós não somos humildes, não somos egoístas, somos sim. Mas quando a gente já tem um toque de que precisa ser humilde, que tem que trabalhar para ser humilde, a gente já começa a sentir o quê? Uma paz, uma felicidade, porque a gente já está aí com uma visão de mundo espiritual. E por falar de egoísmo, meus irmãos, a gente hoje está vivendo uma situação aqui na Terra, que às vezes eu digo assim, mas por que é que o homem quer destruir a Terra? Um planeta tão bonito, tem tanta coisa linda na nossa natureza, a nossa mãe natureza, belíssima, com seus rios, seus mares, suas florestas, seus animais, enfim, com tudo que a gente precisa para viver, tem na natureza. Por que um ser humano ainda pensa e faz por onde destruir essa manifestação divina que é a natureza? Então a gente vai ver que é exatamente o sentimento do egoísmo, da ambição, de querer perpetuar seu nome no poder dos países, e hoje estamos aí, infelizmente, com essa guerra sem saber até onde ela vai chegar. Você veja, como é que um ser desse não pode ter um Cristo na sua vida? Não pode se dizer assim, eu sou filho de Deus. Não pode, embora ele seja. Mas ele não tem consciência disso, porque o egoísmo dele está acima de qualquer sentimento nobre, está acima de qualquer dor, que ele possa compreender a dor de uma mãe, de um filho que estão correndo da guerra. Veja como ainda as coisas são assim. Então, prezados irmãos, vamos trabalhar para que a gente possa, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, a gente possa vir bem melhor. Porque esse é o grande objetivo, da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, do pensamento de Deus, para que a gente se melhore. Porque quando a gente se melhora, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor, para um mundo sem dor. A dor é necessária sim, mas ela só é necessária porque a gente precisa passar por ela para despertar. Mas se nós despertássemos antes da dor, porque quando a gente sai das leis divinas, a dor se apresenta tranquilamente. Então, se a dor chega, e às vezes para uns
às vezes a dosagem é pequena ainda, tem que sofrer mais. Poderia não sofrer tanto. Nós poderíamos não sofrer tanto. Tantas decepções, tantas amarguras, dissabores, angústias. A gente podia não passar por isso, mas no momento em que fomos capazes de compreender Deus na sua totalidade impossível, mas na sua essência de amor, entender quem é Jesus, este ser que é realmente a estaca que segura a base da nossa casa espiritual. As coisas se modificam, a gente fica melhor, a gente fica mais suave. Então, quando o egoísmo for banido da terra, as leis dos homens beneficiarão toda a humanidade. E os Espíritos têm sempre nos alertado que esse sentimento é o grande mal da sociedade, do meio em que a gente vive, do trabalho que a gente tem com as pessoas, da convivência com os nossos familiares. Porque a gente às vezes na rua é tão bonzinho, né? Trata bem as pessoas. Dentro de casa é tão diferente. Então quando a gente começar a trabalhar, olha, eu tenho que ser para minha irmã, para meu irmão, para meus pais, da maneira que eu faço com as pessoas na rua. E eu começo a tratar assim as pessoas. Então eu não estou usando, como diz o Evangelho, eu não estou usando o verniz da sociedade. Nós estaremos usando de fato o sentimento que já está se desenvolvendo. Então, meus irmãos, vamos estudar o Livro dos Espíritos? Vamos ver algumas perguntas que são tão importantes, são tão esclarecedoras. Então, quando Kardec perguntou aos Espíritos, dentre os vícios, qual o que pode se considerar como radical? Qual o vício que é literalmente prejudicial para o ser, para o grupo de pessoas, para toda a humanidade? Qual o pior vício? E não poderia ter sido outra resposta, quando ele diz: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, é do egoísmo que deriva o mal. É desse sentimento que deriva o mal. Aí alguém pode dizer, eu não acho que eu sou tão não. Faça uma autoanálise. Sem fazer isso, sem você tentar se conhecer, nunca a gente vai saber que é egoísta, que é avarento, que é invejoso, que tem essas atitudes mesquinhas. A gente nunca vai saber se a gente tiver a coragem de se olhar no espelho da consciência e dizer, de fato, eu sou assim. Porque é desse sentimento que deriva todos os males. Ou por acaso, o que está acontecendo aí nessa guerra não é o egoísmo? É o egoísmo em altíssimo grau. Eu estou preocupado se alguém está morrendo, se alguém está passando fome, se alguém... Eu quero me perpetuar, o meu nome na história do mundo. O que é muito lamentável, que uma pessoa dessa está tão materializado que não tem das menores noções do que é sentimento de amor, sentimento de fraternidade, sentimento de amor a Deus. Pois bem, aí ele diz, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. No fundo de todos os problemas está o egoísmo. Até, segundo o Livro dos Espíritos, até o suicida, com respeito àquelas criaturas que perderam a noção da mente e que nós não somos capazes de julgar,
Mas até o suicida comete um ato de egoísmo. Por quê? Ele não pensou no pai que vai sofrer, ele não pensou na mãe, ele não pensou na família, que às vezes destrói a família. Quer dizer, tudo isso, eu disse e repito, respeitando os problemas psíquicos e mentais. Mas quando uma pessoa quer porque quer, que acha que a vida não vale nada, que estou cansado dessa vida e tira a sua própria vida, os Espíritos dizem que é uma covardia, porque não tem coragem de enfrentar o problema, mas acima disso tudo está o egoísmo. Pensou nele, vou morrer, acabou, pronto, pá, resolveu o meu problema, e os outros? E os outros, como é que vão ficar? Então, esse sentimento do egoísmo está inserido em todos os males do mundo. Todos os males do mundo. Aí ele completa: inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Porque às vezes a gente destrói vamos dizer, os efeitos, pensa que está curado. Mas a gente tem que ir na causa. O que é que está me fazendo fazer isto? Por que eu estou fazendo isso? Isso é importante para mim? Se Deus estivesse, ou se Jesus estivesse comigo, e eu perguntar, Senhor, o que devo fazer diante dessa problemática que está aqui comigo? Com certeza absoluta, Jesus diria de uma maneira que o egoísmo estaria totalmente fora das suas ações, daquilo que você muitas vezes está pensando em fazer. Pois bem, que todos os vossos esforços, ele diz, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve tirar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Veja só, o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Porque nós temos no nosso mundo, por exemplo, vamos falar do Brasil. Um Brasil riquíssimo. Um Brasil, um país que tem tudo. E por que tem tanta gente vivendo miseravelmente? Não é viver pobre economicamente. Porque pobre sempre vai ter pelas suas necessidades espirituais. Mas miserável, aquele que não tem onde dormir, que não tem o que comer, que não tem uma cama, que dorme na rua, debaixo de ponte, no frio, na chuva. Se os seres humanos não fossem tão egoístas, isso poderia não existir. Por quê? Porque as leis dariam amparo total e absoluto para essas pessoas. Mas aí a gente pergunta, quem faz as leis? Por mais boa vontade que um prefeito, um executivo tenha vontade de fazer, mas quem faz as leis? São aqueles que são grandes beneficiados de tudo, que vai de plano de saúde, de uma assistência que vai não sei para quantos mil anos. Toda a vida tem uma assistência boa. É filha, marido, é mulher, todo mundo. São esses homens que fazem parte do legislativo, vamos dizer, da Câmara de Deputados, senadores, são eles que fazem a lei. E você acha que ele vai fazer uma lei para tirar os direitos que ele tem, para criar uma lei que beneficie um bocado de gente pobre? Não quer perder essa vida tão confortável. O que se ele fizesse também não deixaria de ter conforto na vida.
mas não fazem. Não fazem. Por quê? Eu gosto quando eu estou falando com vocês pessoalmente, porque eu sinto a reciprocidade de vocês. Mas por que eles não fazem? Porque eles estão cheios de egoísmo e não vai fazer. Ninguém vai tirar aquilo que tira seu, embora não vai faltar para você, mas você não quer perder esse conforto exagerado, que às vezes é uma coisa que, sabe, totalmente supérflua, mas ninguém quer perder. Então, enquanto o mundo não for evangelizado, sempre haverá injustiça, falta de caridade e falta de amor. Então é a gente se melhorando, cada um se melhorando, que vamos melhorando o planeta. É muito bom fazer isso, meus irmãos. Ah, mas eu sozinho diante desse mundo todinho. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Porque quem vai responder pelos nossos atos somos nós. Não é ninguém, somos nós. E nós não seremos responsáveis por aquilo que as outras pessoas também não querem fazer, até porque eles também têm livre-arbítrio e vai fazer o que bem quiser. É lamentável que ainda esteja fazendo opção por as coisas que não engrandecem o espiritual, mas tem o direito de fazer. E um dia também eles chegarão a não fazer. Pois bem, na pergunta seguinte, ele pergunta assim: o egoísmo estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece ser bem difícil ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá. Ora, se está no coração da criatura humana o sentimento da posse, do é meu, tudo é para mim, aí Kardec perguntou assim: um dia, será possível tirar isso do coração da gente? Isso se conseguirá? Aqueles que um dia também foram, hoje não são mais, responderam: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos e dão menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. E isso depende da educação. Então é o tipo da coisa. Se um dia é possível tirar isso do ser humano, sim. E é tão forte isso, é tão certo, é tão patente isso aí, que Jesus, se assim não fosse, ele não teria dito. E hoje, como a gente vê que a terra, que a gente sempre diz que a terra é uma terra de provas e expiações, a gente sempre diz isso, é uma realidade. Mas eu escutei Divaldo Pereira Franco, que tem um conhecimento profundo, que já está no outro nível, ele dizer que nós estamos no ápice, no ponto máximo, no pico da regeneração. Nós estamos no, sabe, quando o menino vai nascer, vem as dores, daqui a pouco, quando ele bota a cabecinha ali, é o nascimento que vai se aproximar. Então, a terra está tendo uma dor do parto. A terra está tendo essa dor do parto. Então ele diz que nós estamos no ápice, no máximo do sentimento, da dor, de prova e expiação. Então, prezados irmãos, oremos todos os dias. Vamos pedir a Jesus, a Deus, para que nos dê a tranquilidade necessária, a compreensão
para que seja o que tiver de acontecer, que a gente tenha a força para suportar tudo, mas já tentando varrer dos porões da nossa consciência o lixo que carregamos há milhares de anos. Estamos carregando um lixo mental. Então é preciso que a gente se modifique para que o mundo possa se modificar. Senão, não haverá mundo em regeneração. Quem está precisando de modificação não é a natureza, não são os rios, as marés, a floresta, não está precisando de modificação, não. Aliás, somos nós é que estamos destruindo eles. Nós estamos dizendo, a gente chegou aqui e encontrou tudo bonito, tudo perfeito. E estamos destruindo. E essas criaturas que estão chegando agora, estão nascendo agora, aí vai deixar um mundo horrível para eles. Egoísmo na sua essência mesmo. Então vamos deixar para eles trabalhar para o equilíbrio da vida, o equilíbrio, né, do ecossistema, direitinho, para que a gente possa e agradecer a Deus. Encontrei um mundo bacana, Senhor, que eu tive condições de viver até muito bem. Então, agradece a Deus e faz por onde os nossos irmãozinhos que estão chegando também desfrutem desse mundo de paz, de beleza, que a Terra é linda, a Terra é linda. E como é que a gente quer destruir esse planeta? Porque cada um tem uma parte de culpa na destruição planetária. Não é só aquele que está promovendo a guerra nesse momento, mas todos nós. Porque quando a gente não é com balas e com armas, a gente faz outras coisas que a gente nem percebe que está sendo tão contra a natureza. Pois bem. Então, na pergunta seguinte, ele diz: o egoísmo, sendo inerente à espécie humana, como eu falei no começo, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? Sim, nós tínhamos razões para ser tão egoístas no começo das nossas vidas. Como eu disse no começo da nossa conversa, a gente tinha interesse de pescar mais, de adquirir mais coisas para a gente, para a família, para a minha tribo. Mas hoje mais não. Hoje não é isso não. Hoje a guerra nossa é conosco mesmo. É tirando a violência que ainda existe dentro de nós. O sentimento de maldade, o sentimento de crueldade, a ausência do amor. Então eles disseram assim: é certo que o egoísmo é o vosso pior mal, mas ele se prende, repare só, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra e não à humanidade em si. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perde o egoísmo como perde suas outras impurezas. Nós estamos aqui num grande filtro. Estamos filtrando o que é que vai passar na peneira de Jesus, na peneira de Deus. Aí novamente está passando ainda o egoísmo, a ambição e não sei o que, está tudo caindo ainda. Mas a gente tem que trabalhar para que a nossa peneirinha seja mais fechadinha e quando descer, depois de peneirado, todos esses sentimentos ficaram para o passado e hoje ele está depurado. Hoje a gente somos outra pessoa. Somos pessoas mais sensíveis, mais resilientes. Entendeu como é que é, meus irmãos? Então, essa é a nossa guerra que a gente luta conosco mesmo. Só que é uma guerra assim, lenta, devagarinho, paulatinamente, porque a gente não pode fazer tudo de uma vez. Nós não temos a estrutura, mas aos poucos a gente vai fazendo. À medida que a gente vai se depurando, a gente vai se melhorando, a gente vai deixando para um passado já muito sombrio
aquelas atitudes, aqueles hábitos negativos que tínhamos no passado. Pois bem, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perde suas outras impurezas. Tudo bem. Não tendes sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a cada dia. Quer dizer, será que na terra não tem um homem aqui na terra desprovido de egoísmo e tendo caridade? Pelo menos um não tem. Aí o Espírito diz: eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco. A gente conhece pouco. Por quê? Porque a virtude não procura se pôr em evidência. As boas qualidades, quando é na essência bom, ele não quer que a sociedade apareça. Ele apareça na sociedade. E até se ele aparecer, vão dizer que ele está querendo alguma coisa por trás disso, tal, e começam os julgamentos. Mas ele diz, se há um, porque não haveria 10 bons desse. Se há 10, porque não haveria 1000 e assim sucessivamente. Existem, os irmãos sabem, Deus sabe que tem na terra, que tem gente da melhor qualidade. Agora é como diz, eles se retraem porque o bem não se expõe para que a humanidade admire, não. Eu acho que hoje, depois de... A gente está em 2022, São Francisco chegou aqui em 1200 e pouco lá. Repare quanto tempo faz. Eu acho que hoje é que nós estamos vendo o grande valor desse espírito, que faz mais de 1000 anos que esteve aqui. Hoje é que nós estamos tendo uma compreensão melhor, é que a gente está vendo a nobreza desse espírito de tantos outros que tem aqui na Terra, ou que passaram aqui pela Terra. Isso aí. Pois bem, tem uma pergunta aqui que eu vou logo para ela, porque, poxa, como a hora passa depressa, meu Deus. Eu não sei se passa para vocês, porque para mim passa depressa, viu? Não sei se é porque eu sou apaixonada pela doutrina e essas coisas todas assim me fascinam. Eu já li isso tantas vezes. E toda vez que eu leio, eu sou mais apaixonada por ela, porque a gente vai compreendendo mais. Então a gente fica feliz porque está estudando ela, né? E tem uma pergunta aqui. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Ora, se as coisas que aparecem aqui na Terra excitam o homem ao sentimento do egoísmo, à vaidade, ao personalismo, espera aí. Diante disso, como a gente pode destruir esses efeitos? A pergunta é assim. Ele diz: quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo, de tirá-lo, de destruí-lo. O mal, quando ele chega no seu ponto máximo, ele serve de vacina. Se faz a vacina, não é com vamos dizer assim, com alguma combinação química diferente, não. É com o vírus, com a bactéria da própria doença que faz a vacina, que vai combater contra o mal. O egoísmo é a mesma coisa, isso que nosso irmão está falando. Quando a gente perceber que o mal está tão grande, que a gente, sabe, bateu, doeu, machucou, aí a gente, eita, peraí, isso é o egoísmo. Então eu tenho que me modificar. Então ele diz, quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal,
entre ajudando-se reciprocamente, pelo sentimento mútuo da solidariedade. Quando a gente sente, quando a gente percebe que fazer o bem é infinitamente melhor do que fazer o mal, é aí que começa o despertar para o novo homem, para uma nova criatura. É aí que a gente se encontra com Jesus. O grande encontro com Jesus é quando a gente desperta para os seus ensinamentos e começa a trabalhar. Aí eu me encontrei agora com Jesus. E eu vou materializar esse amor por Jesus através de um irmão que está ao meu lado, precisando das coisas, ou me maltratando, ou fazendo alguma coisa que eu não gostei, porque essas pessoas são instrumentos de trabalho. Como a enxada é importante para bater na terra, cavar, limpar, para botar uma boa semente ali, tem que, sabe, uma pedra preciosa para ela dar o brilho que ela tem. Ela é tão batida, recebe tanta pancada para se lapidar. É a mesma coisa que a gente. Então, quando a gente sente, poxa, isso foi demais, aí a gente desperta para a vacina, tomar a vacina daquilo que está nos fazendo mal, daquilo que a gente mesmo provocou o mal. Pois bem, então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. O forte mesmo, quer dizer, o forte, em vez de proteger o fraco, ele ajuda para que ele afunde mais. Não vai existir mais isso. E não se verá mais homens que falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça, aquilo que a gente estava falando no começo da primeira pergunta. E o reino do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. Aí é que vai acontecer o reino de Deus aqui conosco. Quando a gente começar a fazer essa limpeza que existe dentro de nós ainda tão grosseira, e tem também a matéria que sofre, a gente sofre uma influência também da matéria, que é normal, mas como a gente sabe que o espírito, quando ele é forte, ele domina a matéria, né? Porque eu fiz isso que a matéria é fraca. Tá, mas o espírito é muito mais fraco. Porque o espírito pode dizer, eu não quero, eu não vou fazer, eu choro, eu vou sentir falta, mas não vou fazer isso. Eu estou querendo fazer esse mal. Aí eu choro, porque eu tomei consciência de que está me maltratando, mas eu não posso revidar esse mal, eu não posso. Porque eu já aprendi que eu não posso fazer isso. Aí às vezes a gente chora, poxa. Aí depois a gente faz, Deus, muito obrigada porque eu não fiz. Muito obrigada porque o Senhor me livrou de um comprometimento kármico que poderia durar tantos séculos na minha vida. É isso. Pois bem, e a última pergunta. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Quem sabe o que é o egoísmo, sabe como é o meio de destruir. Então ele diz assim, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria. Veja só, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pode se libertar, e essa influência concorre para o sustentar. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo, ele tem dentro da gente de acordo com o nosso passado, mas a gente pode já começar trabalhando dentro das possibilidades da nossa força, da nossa coragem, do nosso entendimento, do apoio que a gente pede a Jesus. Senhor, eu não queria mais fazer isso, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu tenho essa tendência, eu sei que eu faço isso, mas me ajuda porque eu não quero mais. Então, quando a gente fala com honestidade para um amigo, e a nível de Jesus,
o que é que acontece? Ele manda os seus trabalhadores, os espíritos do bem, nos ajudar nesse propósito de não mais querer fazer aquilo que se fazia, o que está fazendo ainda, e que atrapalha a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente pede socorro a Deus, socorro logo vem, e a gente se encontra, vamos dizer assim, com coragem, com força e com mais vontade de seguir o caminho do amor. Aí vem, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. À medida que a pessoa cresce espiritualmente, a materialidade, ela desce. Ela vai se extirpando aos poucos. Aí ele diz, sobretudo, com a inteligência, olha, sobretudo com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. É isso que eu falei. Nós temos uma doutrina que nos fortalece, que nos mostra o caminho do bem e do amor. Então a gente não pode fraquejar. Então ele diz, o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Veja só, quando a gente não tiver mais todo esse sentimento, a sociedade, os homens, as mulheres, os seres que fazem a sociedade serão muito diferentes. Será mais humana, mais fraterna. É exatamente isso. Então, o egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. O egoísmo se funda naquela personalidade que a gente cria. Só eu tenho razão, que tem que prevalecer meu ponto de vista, somente eu sei fazer as coisas, enfim, tudo, somente eu. Isso é o personalismo. E ele é o inimigo número 1 da humildade. Pois bem, então ele diz, o Espiritismo é compreendido, eu repito, faz ver as coisas tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De alguma forma, diante da imensidade, ele desaparece, destruindo essa importância do personalismo, do egoísmo. O que é que acontece? Tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. Quando a gente começa a ver as coisas do egoísmo, as reações, a gente começa diminuindo. Então, é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Então, prezados irmãos, se alguém com muito conhecimento, com uma base já muito mais fortalecida, se ele estivesse aqui, ele falaria a noite inteira sobre isso. Mas eu acho que o pouco que eu falei, que eu li, que eu traduzi, já tem uma base profunda para a nossa compreensão e a nossa reformulação de hábitos. Eu ouvi tudo isso também, porque antes de vocês escutarem, eu já estava ouvindo. Eu ainda vou precisar, como eu disse no começo, eu ainda vou precisar milhões de vezes estudar o egoísmo e a humildade, para que um dia, de fato, eu possa dizer, agora eu segui o caminho que Jesus realmente pede para a gente. Eu vou precisar muitas vezes, não só de falar, mas eu preciso muita gente ouvir, de muitas pessoas, de muitos trabalhadores do Cristo, desses trabalhadores que se empenham
faz todos os esforços para continuar na divulgação. Porque Kardec falou, a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é fazer a sua divulgação. Não é fazer uma divulgação e depois agir com contradição. Não, não é. É fazer a divulgação, falando, exemplificando, modificando-se. Aí está a mudança, aí está o objetivo de estarmos sendo beneficiados por essa doutrina amorosa que veio trazer para o mundo inteiro. E lembrando de Leon Denis, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos, que Jesus nos abençoe, que possamos cada vez mais sentir a vontade, a sede de estudar o Evangelho do Cristo, pedir misericórdia a Ele, para que a gente possa ser pessoas mais suaves, mais humanas, mais fraternas, mais amorosas. Isso é muito importante, meus irmãos, para chegarmos no mundo dos espíritos, onde é a nossa verdadeira casa. Porque a gente, mesmo na condição de espírita, a gente às vezes tem atitudes como se esse dia não fosse chegar. E a gente tem que também, como se o mundo espiritual não fosse a verdadeira vida. A verdadeira vida é essa, que a gente come pão, que a gente come feijão, come arroz, mas não é. A gente sabe disso. Muito embora eu tenha muita vontade que lá no mundo espiritual alguém possa me servir caridosamente uma xicrinha de café, que é a que eu mais gosto aqui. Mas se eu puder plasmar uma xícara de café, eu com certeza irei tomar. Isso tudo ainda nos dá coragem de dizer assim, um dia eu vou e um dia estarei junto daqueles que nos antecederam. Muita paz a todos, muita luz, muita coragem e oremos sim, oremos pelos que estão sofrendo, não só pelo nosso país, mas pelo mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Paz no coração de todos nós. Um beijo para vocês.